Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à nossa quarta aula sobre o Credo Apostólico. Eu já queria, fazendo aqueles dois pedidos que eu sempre faço, que você esteja com a sua Bíblia aí nas suas mãos e também, se puder, pausa esse vídeo, faça uma oração em conjunto aí para que o Espírito Santo esteja iluminando esse estudo do início até o fim, desde o momento em que eu falo até o momento em que essas palavras se tornam aplicação na vida de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Nessa quarta aula sobre o Credo Apostólico, a gente vai falar sobre aquele trecho que diz: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Então a gente vai falar ali simplesmente sobre a passagem mais marcante da vida de Jesus. Apesar de todos esses trechos terem uma importância única, esse trecho aqui é o que mais nos comove e que deve ser motivo de gratidão na nossa vida. Amém? Então vamos iniciar. Primeira coisa que a gente tem que perceber, é que pode causar algum tipo de estranhamento ou uma surpresa a gente perceber que o nome do procurador-geral romano, Pôncio Pilatos, aparece no principal documento de fé do cristianismo, da história do cristianismo, Pôncio Pilatos ele foi um governador que viveu ali entre 26 e 36 depois de Cristo, e a decisão, no final de tudo, a decisão legislativa de que Jesus seria crucificado ficou nas mãos dele. E por que ele aparece no credo? É importante a gente entender que o credo ele teve um bom objetivo ao colocar Pôncio Pilatos, no sentido de que ele crucifica, ele marca o ministério de Jesus num determinado tempo e num determinado lugar, numa determinada época. Ele localiza a história de Jesus no percurso da história humana. Olha o que diz, por exemplo, um escritor do quinto século chamado Rufino. Os que formularam o credo demonstraram muita sabedoria ao destacar a época precisa em que esses fatos ocorreram, afastando a possibilidade de que incertezas e imprecisões prejudicassem a estabilidade da tradição. Então, já no quinto século, Rufino ele reconheceu que foi uma baita estratégia dos criadores do credo por ali a época exata em que os fatos em relação à vida de Jesus e seu ministério aconteceram. Porque, como Pôncio Pilatos ele é localizado na história, quando você vincula Jesus Cristo a ele, você também localiza ele na história. E é algo que ficaria para toda a história da humanidade posterior. Então, por isso é tão importante esse trecho aqui, por mais que cause um estranhamento entrar um nome desse no principal documento que resume a nossa fé. Então, como eu falei, ele define um local e um momento específico em quando e onde essas coisas aconteceram, e também você vê uma semelhança muito grande com a preocupação do próprio Lucas, o maior historiador da igreja do primeiro século, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos também. Olha como ele se preocupa em fazer a mesma coisa lá no capítulo 3, versos de 1 a 3 do Evangelho de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Lucas ele poderia muito bem falar que existia um João, um profeta chamado por Deus, que anunciaria a vinda do ministério de Jesus, que seria a voz do que clama no deserto, e falaria ali do ministério dele para perdão de pecados. Mas ele se preocupa em localizar quando foi que João Batista foi levantado ali em seu ministério. Foi esse tipo de preocupação que aconteceu na formulação do credo ao citar Pôncio Pilatos também. E nós vemos aqui, irmãos, que o Evangelho ele também não só resume um determinado corpo de ideias escritos na Bíblia, mas ele tem a ver com Deus agindo na história, Deus agindo e continuando agindo durante a história.
você vê que o próprio Deus, ele muitas vezes é descrito no Antigo Testamento como o Deus que age em prol de Israel. Ele é o Deus que livra o povo do Egito, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, muitas formas de descrever a Deus têm a ver com aquilo que ele faz, com a própria ação dele. E outro aspecto que acontece aqui é que o credo ele representa a rejeição de Jesus Cristo pelo mundo. A gente vê basicamente Jesus sendo rejeitado em três aspectos ali. Ele foi rejeitado por aqueles que o conheciam desde a infância em Nazaré. Você encontra isso lá em Lucas capítulo 4, versos 16 a 30, como é longo aqui eu não vou ler. Ele foi rejeitado e condenado como blasfemo pelos líderes do povo judeu, como você vê muito de maneira mais clara, né? A gente encontra em todo o Evangelho, mas de maneira mais clara, lá em Mateus capítulo 26, versos 59 a 66, e por Pilatos, foi condenado por ser uma ameaça política à paz romana na região. O que tem que trazer uma aplicação para nós aqui é que a gente não pode separar esses três tipos de rejeição que Jesus sofreu de forma separada, de forma isolada. Elas agem em conjunto para mostrar a iniquidade da natureza humana. Você vê que o pecado ele cegou de tal forma a humanidade que o próprio Deus se revelando em carne, se revelando em forma humana, cumprindo todas aquelas profecias que estavam descritas no Antigo Testamento, ainda assim o ser humano foi capaz de rejeitar o Messias que salvaria a própria humanidade, pelo menos aqueles que creem nele, ok? E também o que deve nos comover e nos trazer uma certa perplexidade é o fato de um Deus se fazer carne, se fazer homem, se fazer humano, ser o único humano inocente, porque ele não pecou, e ele morre por seres culpados, por seres transgressores, seres iníquos. Isso deve ser motivo de comover o nosso coração, deve ser motivo de gratidão para a nossa vida. Amém? Isso foi profetizado, é importante a gente também frisar isso aqui, né? E a principal profecia que a gente encontra é em Isaías, quando fala do servo sofredor. Em especial, Isaías capítulo 53, versos de 3 a 6 e verso 12, que diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E fazendo uma alusão a essa profecia de Isaías, lá no livro de Pedro, no capítulo 2, versos 21 a 25, Pedro utiliza essa profecia e ainda traz uma luz apontando ela para a pessoa de Jesus Cristo. Ela é relacionada com a pessoa de Jesus Cristo. Pedro diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então Pedro pega a profecia de Isaías e esclarece para o povo que aquela profecia se referia a Jesus. E ao contrário do Messias que todos esperavam, que reinaria
triunfante aqui na terra e naquela época, ele mostra que já era profetizado que o Messias seria alguém que não seria estimado por ninguém, que sofreria, seria inocente e morreria pelos aqueles culpados, pelos que se arrependem e creem em Cristo Jesus. Amém? E aí o que acontece, meus irmãos? É interessante a gente notar a importância disso, porque no século XX, principalmente, com o advento da Primeira Guerra Mundial, da Alemanha nazista, com os programas de genocídio, tanto da Alemanha nazista quanto do Camboja marxista, surgiu um movimento chamado Movimento de Ateísmo de Protesto. Você pode pesquisar aí na internet. E olha o tipo de declaração que eles faziam. Não podemos crer num Deus que está em segurança no céu, enquanto todo esse sofrimento acontece. Não podemos levar a sério um Deus assim. Se ele não sabe o que é sofrer, não pode saber nada de nós. Esses caras, provavelmente, eles não leram o Evangelho, porque o Evangelho deixa muito claro que nós cremos em um Deus inocente que foi punido pelos pecados daqueles culpados, como a gente já disse aqui. O sofrimento de Jesus foi para nos trazer a vitória. A crucificação de Jesus foi para nos trazer vida. A morte de Jesus nos trouxe vida. A ressurreição de Jesus nos trouxe ressurreição. Sem mérito nenhum a nós. Sem mérito nenhum para nós. Mas pelos méritos do que Cristo fez, nós iremos ressuscitar em glória da mesma forma que Ele ressuscitou. Então, o cristianismo ser acusado de crer num Deus que não se compadece de nós, que não se compadece do nosso sofrimento, é uma grande injustiça e até mesmo uma cegueira em relação àquilo que aconteceu em um determinado momento da história. O sofrimento do Deus encarnado deve fazer com que nós, até no sofrimento, encontremos a presença de Deus. Isso deve trazer para nós uma lição de vida e uma clareza, uma iluminação nos momentos difíceis da nossa vida também. Ok, meus irmãos? Então, como eu venho falando aqui, é por isso que nós devemos, irmãos, odiar o pecado e amar o nosso Deus. Porque Deus, ele só teve que encarnar, sofrer o que ele sofreu por nós, para que houvesse reconciliação entre nós e o Deus Trino, por causa desse parasita chamado pecado. Deus, ele criou todas as coisas boas e num determinado momento da história, esse parasita entra na humanidade e derruba a humanidade, acontece a queda, isso traz vários malefícios em todas as áreas da nossa vida, mas Deus organizou um plano de salvação e enviou o seu único filho legítimo para que nós pudéssemos ser filhos, passássemos a ser filhos adotivos e legítimos também no plano de Deus e no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a lição que nós aprendemos com esse trecho, de que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, primeiro, que ele localiza a história de Jesus em um determinado local e momento da história. E segundo, que ele é um Deus que se compadece de nós. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar na segunda parte do nosso estudo. Primeiro a gente falou sobre a localização no tempo e no espaço do sofrimento de Cristo. Falamos sobre o próprio sofrimento de Cristo em si. E agora a gente vai falar sobre a sua morte. Nesse trecho que fala, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra crucificação nos tempos de Jesus geraria calafrio em qualquer um, seja ele grego, seja ele romano, seja ele judeu. Todos estes conheciam muito bem esse método de tortura. Era algo comum a todos aqueles criminosos que eram tidos como os criminosos mais perigosos, aqueles que mais afetavam a ordem pública ali. E era necessário que a crucificação acontecesse no local do ocorrido, para que aquilo ali servisse de exemplo aos outros, para que fossem dissuadidos a não cometerem o mesmo erro que o crucificado, ok? Então a gente precisa entender como que um Deus que é santo, 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 que é tão enfatizado essa santidade, ele encarna em forma humana e sofre as nossas dores e passa pela vergonha, tida como a maior vergonha até mesmo entre os criminosos daquela época.
Esse é o milagre da encarnação que a gente precisa entender e trazer para a nossa vida. E eu queria trazer aqui um relato de um homem chamado Sêneca, que era um advogado e escritor do Império Romano daquela época, relatando o que ele viu num campo de crucificação. Tá? Olha o que diz. Vejo cruzes ali, não apenas de um tipo, mas em diversos formatos. Algumas sustentam a vítima de cabeça para baixo, outras empalam suas partes íntimas, outras esticam seus braços ao limite. Olha como essa forma de tortura era cruel. Hoje nós temos aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o advento do crescimento da noção de direitos humanos muito expandida. Mas naquela época, meus irmãos, aquele que tirava a dignidade de outro, ou seja, um criminoso, para eles era alguém que perdia sua dignidade de ser humano. Então, existia essa ideia. Então, quando aquele cara cometia um crime, eles torturavam e eram zombados. E tudo aquilo que Jesus passou, meus irmãos, não foi só Jesus que passou. Outros criminosos da época também passaram por aquilo ali. Com a diferença de que esses criminosos eles não morreram por outras pessoas. Eles não morreram por outro motivo que não seus próprios crimes. Jesus Cristo voluntariamente resolveu sofrer essas dores, ok? Outro relato de um teólogo britânico chamado Alistair McGrath, um luterano, ele diz o seguinte: a morte normalmente não ocorria em razão da perda de sangue, a morte por crucificação. A vítima sentia cada vez mais dificuldade para respirar por causa da distensão do peito causado pelo peso do corpo. O supliciado acabava morrendo de exaustão, incapaz de respirar. Os carrascos romanos quase sempre prolongavam a agonia do condenado, colocando um pequeno assento de madeira na viga vertical da cruz. A vítima morria, mas depois de muito mais tempo. Então, além de esticar os braços no limite, acima do limite que o corpo humano suporta, eles colocavam uma espécie de banquinho pregado na parte vertical da cruz para que o crucificado ficasse ali por mais tempo. Ele ficava ali sentado e dessa forma ele ficava por mais tempo servindo de exemplo para dissuadir outros criminosos em potenciais. Foi essa crucificação que Jesus sofreu. E em consonância com esse relato, esses dois relatos históricos que nós trazemos aqui, tanto de Sêneca quanto do McGrath, os evangelhos retratam um homem morrendo de asfixia que, após bradar suas últimas e inesquecíveis palavras, que nós conhecemos muito bem, está consumado, parou enfim de respirar. Toda a maldade da natureza humana foi derramada naquele momento ali sobre ele. A ira de Deus, que era destinada a nós, pecadores, foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Isso, meus irmãos, é o escândalo da cruz. É esse Deus que, aos olhos humanos, muitas pessoas não aceitam porque pensam que um Deus não poderia sofrer o que Jesus sofreu. Mas isso só mostra o próprio amor divino pela humanidade. E isso a gente sabe que essa noção vem pela revelação do Espírito. Mas a gente precisa entender também, racionalmente, como foi a crucificação e a importância desse evento num momento determinado da história. Ok? Como eu já falei aqui, esse tipo de tortura era reservado aos piores criminosos daquela época. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, você encontra o autor dizendo que Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Meus irmãos, parem para refletir nisso. O nosso Deus foi envergonhado. Ele se compadece de nós, meus irmãos. Ele sabe o que é sofrer. O Deus que não tinha a menor obrigação de fazer o que ele fez, ele sofre em nosso lugar, pelos nossos pecados. Sofre a vergonha que nós merecíamos sofrer. E ele só pede uma coisa de nós para que a gente usufrua de tudo aquilo que o seu filho usufrui. Que nós creiamos. Isso é um escândalo, meus irmãos. Isso a gente não consegue entender somente com a nossa racionalidade limitada. É pela fé mesmo. Isso só pode vir através de uma iluminação pela fé em Cristo Jesus e mediante a ação do Espírito na nossa vida. Então, meus irmãos, é por isso que o ministério de Jesus, ele se resume, a vida de Jesus se resume em seu ministério,
sua humilhação e sua exaltação. E nós aqui nesse momento estamos discorrendo justamente sobre a humilhação de Jesus. Um Deus soberano que se faz carne e se humilha da forma que ele se humilhou. Ok? Então ele é um fato histórico. A crucificação é um fato que ocorreu. Igual ao de muitos criminosos da época, com essa diferença que eu falei. De que Jesus, diferente dos outros criminosos, ele morre por nós. Ele sofre aquilo que nós merecíamos. Então, meus irmãos, se isso não é a maior demonstração de amor que já se manifestou na história humana, sinceramente, eu não sei mais o que é amor. Eu não sei o que é amor. Se isso não foi a maior demonstração de humanidade até, da divindade de Cristo encarnada em forma humana, eu não sei mais o que é o amor. Ok? E falando especificamente na parte que fala sobre desceu aos mortos no credo apostólico, o que isso significa para a gente? Ele enfatiza que Jesus morreu de verdade, esteve na mesma condição de qualquer ser humano que perde sua vida. No Novo Testamento, meus irmãos, quando é falado sobre a morte de Jesus, ele não fala simplesmente que Jesus Jesus ressuscitou da morte, como se fosse a ideia abstrata de morte, mas fala que ele ressuscitou dos mortos, ou dentre os mortos. Ou seja, é enfatizado ali que Jesus passou, e a gente tem que entender o mistério aqui, que a gente pode fazer a seguinte pergunta, e muita gente cai nessa heresia, a heresia que foi combatida já no 5º século pelo Concílio de Éfeso, que é o seguinte: quem morreu na cruz? O Jesus Deus ou o Jesus humano? Pode ser que muita gente responda que quem morreu ali foi só o Jesus humano. Mas a verdade, meus irmãos, que o maior mistério da encarnação é essa. Como Deus experimentou a morte. A Bíblia deixa muito claro que Jesus experimentou a morte. E foi a sua natureza humana e a sua natureza divina que experimentaram isso. A gente acreditar que foi o Deus só o Jesus humano que experimentou a morte é uma heresia que já foi combatida há muito tempo atrás pelos nossos próprios pais da igreja e que deve ser combatida até os dias de hoje, porque ela pode gerar muitos problemas de raciocínio, que não cabe entrar aqui, mas num futuro estudo a gente pode trazer isso de maneira mais específica, ok? É por isso que tanto em Atos, no capítulo 2, verso 24, quanto em Colossenses, capítulo 2, verso 12, diz assim, olha o texto de Atos: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E no texto de Colossenses 2,12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma você encontra isso lá em Romanos, capítulo 1, verso 4 também. E o termo grego ali, meus irmãos, significa literalmente alguém que ressuscitou do meio daqueles que estão mortos. Então, o mesmo estado de qualquer ser humano que já perdeu a vida na história ou que vai perder a vida, Jesus ele passou por esse estado. E esse é um grande mistério que nós cremos pela fé, meus irmãos. Como um Deus pode passar pelo estado de mortalidade, ok? Isso porque era necessário que ele em tudo fosse como ser humano, como você pode ler lá se você quiser no capítulo 2 de Hebreus, que enfatiza muito bem isso, e o capítulo 4 também, se eu não me engano, que era necessário que ele fosse como nós em tudo. Então, da mesma forma, meus irmãos, que se nós morremos agora, nós experimentaremos o estado de morte, Jesus experimentou igualmente isso. Amém? E nessa terceira parte do nosso estudo, nós vamos falar especificamente sobre o trecho ressuscitou no terceiro dia, ou seja, simplesmente o relato que trouxe a nós a salvação e que nos trouxe a esperança da coerência em Cristo Jesus, ok? Eu queria primeiro falar da parte negativa da coisa, de como as pessoas têm negado esse relato da ressurreição. Muitos teólogos até, a gente sabe que existem muitos teólogos ateus, não acreditam que o relato da ressurreição ele ocorreu de fato. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um teólogo alemão
crítico da Bíblia chamado Henryk Paulus, que em 1828 escreveu simplesmente uma teoria que dizia o seguinte, que na Palestina do primeiro século era muito comum eles enterrarem, eles crucificarem, sepultarem uma pessoa sem que ela morresse. Então, supostamente, Jesus teria desmaiado de dor, teria sido levado para a sepultura. Na sepultura, aquelas especiarias que foram deixadas ali e o frio do local teriam reanimado Jesus. E aí, no terceiro dia, ocorreu um terremoto que moveu aquela pedra do sepulcro e dessa forma Jesus saiu por ali e apareceu aos discípulos e enganou todos os discípulos. Eles acreditaram que Jesus havia morrido, tá? Essa é de fato a teoria que esse teólogo elaborou. Mas vamos aos fatos aqui. Primeiro, a gente precisa entender que se Jesus não era Deus, vamos supor que Jesus fosse um louco que só estava querendo seguidores ali. O que Jesus estava ganhando com isso? Tendo a possibilidade dele realmente ter morrido. Ele só deu a sorte de sobreviver. Mas e se ele tivesse morrido? O que ele ganharia com isso? Tá? A segunda coisa, meus irmãos, é que existem relatos que comprovam que se um carrasco romano desse esse mole, se um carrasco romano deixasse um criminoso da pior espécie, que era a forma que eles enxergavam Jesus, não morrer, deixasse ele vivo, o próprio carrasco deveria ser punido com a morte também. Ele seria executado de fato. Então, eu duvidaria muito de que isso teria acontecido de verdade, conforme esse teólogo expõe aqui. E aquele relato que está lá em João, no capítulo 19, verso 34, que se referindo ao que saía do corpo de Jesus ao ser perfurado ali, que era sangue e água, provavelmente ele está falando ali da ideia que hoje, com a ciência mais desenvolvida, a gente sabe que quando alguém morre, o sangue ele vira coágulo e soro. Então, eu acho muito difícil que, para aquela época, onde João não tinha a menor ideia científica de que isso ocorria quando alguém falecia, colocasse esse relato ali no seu evangelho para que aquilo servisse de credibilidade. Se aquilo ali foi separado em coágulo e sangue, a gente sabe hoje, pelo nosso conhecimento de hoje, que Jesus evidentemente estava morto. Os relatos de que, as provas de que Jesus realmente morreu são gigantes, meus irmãos. Os relatos são enormes. O que acontece com esses questionamentos é que eles geralmente são gerados por pessoas que têm uma visão de mundo antissobrenaturalista. Eles já não acreditam que o sobrenatural pode acontecer. Então, alguém que não acredita que o sobrenatural pode acontecer, ele evidentemente vai arrumar uma explicação, tentar arrumar uma explicação lógica e racional para um relato que ele não crê. E esse é justamente o caso que o Henryk Paulus fez aqui e que muitos teólogos têm feito, muitos historiadores, ok? Mas o fato é, meus irmãos, que a gente poderia também futuramente trazer outro estudo sobre isso, sobre as coisas racionais que a gente pode ter como argumentos para ressurreição e morte, para morte e ressurreição de Jesus, mas aqui a gente vai se ater simplesmente a essas incoerências que a própria teoria desse homem já traz. Então, alguns relatos precisam trazer algumas conclusões para nós, tá? De que a crucificação, por exemplo, ela foi algo predito. A crucificação ela foi predita primeiro pelos profetas, você encontra isso em Salmo, capítulo 16, verso 10, Isaías 26, 19, Oséias 6, 2, e temos referências a essas profecias no Novo Testamento, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 24, versos 27 e do versículo 44 ao 46, Atos 2, 29 ao 31, Atos 13, do 32 ao 37 e Atos 26, do 22 ao 23. Então, outra coisa que a gente precisa ter como fortalecimento da nossa fé é que essa ressurreição ela foi predita. Deus ele falou que o Messias viria, o Messias veio. Jesus ele predisse o seu sofrimento, ele sofreu. Jesus predisse a sua ressurreição e foi predito também pelo próprio Jesus, como eu acabei de dizer.
dá uma visitada lá em Mateus capítulo 16, 21, Mateus 17, do versos 22 ao 23, Mateus do capítulo 20 aos versos 17 a 19, Marcos 9, do 9 ao 10, Mateus 26, do 31 ao 32 e por aí vai. E temos o próprio Jesus ressurreto no caminho de Emaús, falando com aqueles dois rapazes ali o seguinte: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, Jesus dizendo que eles não estavam crendo naquilo que os próprios profetas haviam anunciado. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, o próprio Jesus reaparece para aqueles homens ali e fala para eles que desde Moisés até os profetas já havia o anúncio de que Jesus ressuscitaria. Então foi algo predito e que aconteceu da forma conforme predita também, ok? Mas você pode pensar, qual é de fato a importância da ressurreição de Jesus? Por que é, por exemplo, que lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por que é tão importante a gente crer que Jesus foi ressurreto pelo Pai? Tem algumas coisas que a gente pode discorrer aqui. Primeiro, a ressurreição fala de Deus. A primeira coisa é que a ressurreição fala de Deus. As Escrituras, meus irmãos, frequentemente, como eu já falei lá no início, se referem a Deus como o Deus que age. Muitas vezes Deus é descrito como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que livrou o povo do Egito. Ele é de fato o Deus que age. Muitas vezes, quando a pergunta quem é Deus aparece, a resposta é aquele que nos tirou do Egito. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 19, versos 4 e 5, Deuteronômio capítulo 26, versos 5 a 9, Ezequiel capítulo 20, versos 5 a 26, ok? E no Novo Testamento, nós podemos perguntar quem é o Deus que os cristãos adoram e qual foi o ato que nós podemos descrever. É o Deus, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, como aparece lá em Romanos, capítulo 4, verso 24. Então, no Novo Testamento, a coisa dá uma mudada, né? Quando a pergunta quem é Deus aparece, passa a ser aquele que ressuscitou, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, tá? E a Bíblia deixa claro, meus irmãos, que o mesmo Deus que é descrito como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que livrou o povo da escravidão do Egito, é o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho amado Jesus, ok? Segunda coisa, a ressurreição ela nos fala de Jesus. Jesus, como diz lá em Romanos capítulo 1, verso 4, com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Para Paulo, por exemplo, a cruz ela revela o amor compassivo de Deus. Você pode conferir lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Gálatas 2, 20 e por aí em diante, ok? Então, ela nos fala do amor de Jesus por nós também. Se a ressurreição não acontecesse, meus irmãos, a cruz ela perderia totalmente o seu significado salvífico. Porque se não foi Deus que morreu na cruz, não foi o amor de Deus que foi demonstrado por nós. Então a gente precisa ter isso em mente. Gravem isso. Se não foi Deus que morreu na cruz, então na cruz não teve nenhum tipo de demonstração divina. É preciso que a gente entenda isso. E a terceira coisa que traz muitas aplicações pessoais para nós é que a ressurreição ela fala de nós como crentes também. O que tem a ver a ressurreição conosco, crentes em Cristo Jesus? O Novo Testamento, ele deixa claro que aqueles que creem compartilham da vitória e destino do nosso Senhor Jesus. Você pode encontrar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 10. E como é longo aqui, eu prefiro que você ou pause aqui e leia, ou leia depois do estudo, ok? E a fé, meus irmãos, ela nos vincula a Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo passou, tanto a sua humilhação também,
Por mais que a nossa humilhação não seja para a nossa salvação, faça mais parte da nossa missão na terra do que da nossa salvação em si, mas nós também fazemos parte dessa humilhação. E nós faremos parte também da sua ressurreição. A Bíblia diz que nos últimos dias nós ganharemos um corpo glorificado, um corpo semelhante àquele corpo glorificado que Jesus se apresenta tanto para aqueles dois no caminho de Emaús, quanto para os seus discípulos, quando ele apareceu para aquelas mulheres ali que estavam lamentando sua morte, ok? Que ele seria um corpo semelhante àquele. E por que ele fez isso? Porque dessa forma nós nos tornamos, pela adoção de filhos, que foi o que Jesus nos trouxe, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E qual é a herança que Cristo recebeu? Justamente a ressurreição e a glorificação. É exatamente isso que nós desfrutaremos pela nossa fé em Cristo Jesus. E isso que significa a coerência através de Cristo Jesus, ok? Então Cristo ele aparece como as primícias da colheita da ressurreição. O que era a primícia no Antigo Testamento? A gente precisa entender isso para entender esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. As primícias eram simplesmente a primeira parte de algo ofertado a Deus, às vezes não só a Deus, mas a outra pessoa também no Antigo Testamento. Mas na maioria das vezes que aparece no Antigo Testamento é a Deus. É a primeira parte. Então o que isso significa? Que Deus foi a primeira parte da ressurreição. Nós faremos parte da segunda parte dessa ressurreição. Quando todos, no dia do juízo final, no dia da volta de Cristo, nós ressuscitaremos em corpo glorificado para passarmos a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém? E nós não podemos aplicar isso a alguma espécie de triunfalismo, como se a herança que foi prometida fosse, por exemplo, que os nossos sonhos vão ser todos cumpridos, vão ser todos atendidos por Deus na ressurreição. Não é desse triunfo que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre uma eternidade em gozo eterno e adoração eterna, ok? Não tem a ver com nós realizarmos os nossos sonhos, como eu falei. O Novo Testamento enfatiza que devemos manter os nossos pés firmes neste planeta. Isso é uma importantíssima aplicação que essa doutrina nos traz. Não é porque nós ressuscitaremos que nós devemos viver aqui na Terra somente esperando essa ressurreição, por mais que esse deva ser o nosso anseio. Nosso anseio deve ser pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso precisa manter os nossos pés aqui neste planeta também firmados. O que isso significa? Que nós devemos refletir o reino eterno nessa vida finita aqui. O reino infinito deve ser refletido aqui nessa vida finita. Nós devemos demonstrar que nós somos cidadãos do reino dos céus. Isso é algo que é dado como missão para a nossa vida. E a outra aplicação que Jesus fala isso de maneira muito clara é que nós devemos compartilhar essa mensagem da coerência em Cristo Jesus. Ou seja, entra aqui a aplicação do evangelismo. Nós precisamos compartilhar essa bênção com as outras pessoas. É nossa missão não viver nessa vida simplesmente satisfeitos com a nossa salvação, mas nós devemos ser agentes do reino para a salvação de outros também. Jesus ele veio para trazer a salvação disponível a todos. Somente aqueles que creem serão salvos. Mas a disponibilidade dessa salvação, eu creio que é todos. Ok, meus irmãos? Então, nós devemos ser agentes do reino. E se você quiser ler de maneira mais precisa algo que traz essa mensagem que eu estou falando sobre a nossa missão aqui nesse planeta antes da ressurreição, a carta de 1 Pedro traz esse tema de maneira esplendorosa, tá bom? Então, se vocês puderem, se reúnam, leiam essa carta que vale muito a pena. E para terminar, eu queria trazer o texto lá de Romanos, capítulo 8, verso 17, que diz o seguinte: é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, o dom da glorificação semelhante a de Cristo, ele é dado em conjunto também com o dom do sofrimento semelhante ao de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que somente serão salvos aqueles que sofrerem por amor a Cristo? De maneira nenhuma.
forma. A gente é salvo pela graça, mediante a fé somente. Não tem outra coisa. Agora, uma evidência de que você foi realmente salvo é que você está disposto a sofrer pelo amor ao Evangelho. Ok, meus irmãos? Então aqui a gente encerra a parte da ressurreição e vamos para a aplicação desses conceitos que foram ditos aqui. E a primeira aplicação que nós vamos trazer aqui é sobre aquele primeiro trecho que nós trabalhamos hoje. Padeceu sob Pôncio Pilatos, onde claramente ali se refere ao sofrimento que Cristo sofreu perante as autoridades romanas e aos religiosos também, os fariseus, saduceus, pessoas comuns também propagaram aquelas risadas, aqueles deboches, aquela tortura ali, ok? E o sofrimento, meus irmãos, ele é um grande mistério que ele tem trazido muita angústia, principalmente aos de fora, mas também a muitos cristãos, porque a sensação diante de um sofrimento é de que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está presente, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento. Mas quando nós encontramos na Bíblia o Deus que se faz carne, passa pelo que Jesus passou, que a gente já discorreu aqui muito bem, a gente passa a encontrar consolo num Deus que se compadece de nós, que sabe exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Nós não cremos em Deus que é afastado do nosso mundo, mas um Deus que esteve carnalmente nele e que passou por todo tipo de dor que nós passamos também. Ele experimentou o que é ser frágil, ele experimentou o que é ser mortal, ele experimentou o que é ser humano. Esse Deus, ele experimentou toda a dor que um ser humano pudesse passar. E falando sobre as visões mais difundidas hoje em dia sobre o sofrimento, nós temos no mundo, na visão do mundo, basicamente 3 tipos de noções do que significa o sofrimento. A primeira é de que o sofrimento ele nunca vai acabar e nós só encontraremos paz quando a gente morrer, somente após a morte nós encontraremos paz. A segunda visão difundida, muito bem difundida, é que o sofrimento é uma espécie de ilusão, é uma fantasia criada pela nossa cabeça, ele não existe de fato. E a terceira é que o sofrimento de fato existe e que nós devemos superá-lo. Essas são as 3 visões mais difundidas mundo afora. Só que o cristianismo ele nos traz uma 4ª resposta. Ele vai nos falar que o sofrimento ele foi encarado pelo nosso Deus. Deus ele não se distancia tanto de nós que ele não sabe aquilo que nós passamos. Ele é um Deus que passou por tudo isso aqui. E nós acabamos tirando disso que nós não encontramos Deus somente nos momentos de bênçãos, de alegria, de felicidade, de fertilidade, de fortuna. Mas nós encontramos Deus também no sofrimento. Deus ele está conosco no sofrimento porque ele sabe o que significa isso. É interessante o texto de Hebreus 4,15, que eu acho que eu já até citei aqui, que fala de um sumo sacerdote que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ali nós encontramos um Deus, mais uma vez, meus irmãos, a melhor palavra é um Deus compassivo. Um Deus que entende as nossas paixões, que entende as nossas dores, que entende as nossas tentações. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cremos e é nesse Deus que nós encontramos consolo no meio da tribulação, do sofrimento, da dor, da angústia. Ele sofreu exatamente isso tudo. Amém, meus irmãos? Nessa segunda aplicação, nós vamos tirar ela desse trecho aqui. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos. Meus irmãos, muitas pessoas ficam aborrecidas por não sentirem a presença ou a ação de Deus em determinados momentos da vida deles. E eu queria trazer aqui o que a gente pode tirar da vida dos discípulos para a nossa vida. Vamos nos colocar no lugar desses discípulos. Aqueles discípulos ali que creram nas promessas de Jesus, que creram nos seus ensinamentos, que creram em tudo que ele dizia, que o seguiram, abandonaram tudo para servir a Jesus, para ser um defensor ali daquela ideia que Jesus estava trazendo nova para aquele mundo. E num determinado dia, Jesus é tirado deles pelas autoridades romanas. Se coloque no lugar deles como alguém que não sabe se Jesus vai realmente ressuscitar.
Jesus é tirado das mãos dele, do convívio, da comunhão com eles. Depois Jesus é torturado, Jesus é humilhado, Jesus é crucificado e morto. Passam-se quase que 3 dias completos. Qual seria o seu sentimento diante disso? Provavelmente, meus irmãos, aqueles discípulos tiveram um sentimento gigante de abandono. Eles não conseguiam enxergar a ação de Deus ou a presença de Deus naquilo tudo. Eles não conseguiam entender como aquele Jesus que fez tanta coisa nos 3 anos de ministério deles e diante dos olhos dos discípulos, podia ter um fim de vida daquela forma que ele estava tendo. Provavelmente, meus irmãos, é esse sentimento que nós temos quando diante de uma situação difícil, tudo aparenta não ter uma ação divina ali. Mas o que acontece depois, meus irmãos, deve servir de consolo e esperança para que a gente confie nas promessas de Deus. Simplesmente o maior acontecimento da história, a ressurreição de Jesus. Deus o ressuscita dentre os mortos, ele reaparece a esses discípulos e aquela desesperança, desamparo se transforma em júbilo e esperança na vida deles. Meus irmãos, é esse júbilo que deve nos levantar o nosso humor, fazer da nossa vida uma vida alegre, mesmo em meio ao sofrimento. É essa esperança que deve fazer com que nós saibamos que a nossa vida não termina nos nossos anos aqui na terra. Há de vir a ressurreição de Cristo Jesus. E nós somos coerdeiros nessa herança. Amém, meus irmãos? Que nós possamos encontrar, assim como naquela primeira sexta-feira santa, os discípulos sentiram esse vazio e depois eles tiveram conforto mediante a ressurreição de Jesus, que essa esperança esteja em nossos corações. Porque diferente deles, nós já sabemos o que aconteceu. Ele venceu a morte e ressurgiu. E ele prometeu essa ressurreição a todos aqueles que creem. Amém, meus irmãos? E por fim, meus irmãos, vamos ver as aplicações que esse trecho, ressuscitou no 3º dia, traz para a nossa vida prática. Nós sabemos, meus irmãos, que qualquer estudo bíblico, ele só é finalizado quando há aplicação. Qualquer estudo bíblico, seja o mais teórico que exista, se ele não terminar em algum tipo de aplicação para a nossa vida, esse estudo ele se torna incompleto, ok? É por isso que a gente sempre procura terminar os nossos estudos trazendo aplicações pessoais, tá? Sobre a ressurreição de Cristo. Muitas pessoas nos nossos dias, meus irmãos, têm sido aterrorizadas pela ideia de que um dia vão morrer. Isso é muito comum. E a postura mais comum entre os seres humanos nos nossos dias é da negação da morte. As pessoas agem como se nunca fossem morrer, as pessoas não gostam de falar sobre a morte, não gostam nem de citar essa palavra, tem uns até que repreendem quando o tema da morte entra em questão numa roda de conversa, mas a postura do cristão tem que ser diferente em relação a esse tema, porque o cristão sabe qual vai ser o fim da história, ok? E você viver numa vida onde você nega a existência da morte em seus atos, em suas conversas, em seu falar, em seu agir, é como você construir uma estrutura enorme na areia. Você não tem base, aquilo ali não é sólido, porque você sabe que a morte existe, mas você tenta se enganar vivendo como se ela não existisse. Meus irmãos, a morte é um fato. Todos nós passaremos por ela. A morte foi o principal efeito da queda, foi o principal efeito do pecado, mas imediatamente Deus, ele colocou o seu plano de salvação em jogo para que existisse história após a nossa história aqui na Terra, os nossos pequenos e curtos anos de vida aqui na Terra. É exatamente aqui que o Evangelho tem enormes implicações para nós. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15. Diz que Jesus sofreu e morreu para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Então, meus irmãos, nós não estamos falando aqui apenas de palavras de consolo para aliviar nossa vida aqui na Terra, para que a gente tenha uma espécie de conforto em relação à morte. Não, a gente está falando aqui sobre uma vitória real e decisiva
que aconteceu na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo Jesus. Houve uma vitória ali, e essa vitória foi sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Olha, por exemplo, os textos de 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? É a vitória financeira? É a vitória da prosperidade, do bem-estar? Não. Paulo está falando aqui da vitória sobre a morte. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versos 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera. É essa esperança que deve fazer parte da nossa vida prática, do nosso cristianismo, do nosso dia a dia. E essa esperança, meus irmãos, ela tem que ser uma esperança visível. Ela precisa ser uma esperança compartilhada, explicada. É dever nosso explicar aos nossos conhecidos, em toda oportunidade que tivermos, por que nós temos uma esperança numa vida eterna. É nosso dever conhecer o Evangelho, manusear bem a verdade do Evangelho, para que a gente consiga compartilhar essa esperança com os outros. É nosso dever, meus irmãos. O Evangelho ele tem a solução e o relato da vitória sobre a morte. Nós precisamos anunciar isso em nossos círculos de amizade. Essa é uma das maiores aplicações que nós podemos ter. Se Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, significa que nós devemos obedecer ao Deus e que amar o próximo como a nós mesmos significa querer a salvação do nosso próximo da mesma forma que nós queremos a nossa. E a melhor forma de fazer isso é pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E finalizando, eu queria deixar para vocês 3 versículos aqui para meditação. O primeiro é Isaías capítulo 52, verso 13 até o capítulo 53, verso 12, onde a profecia ali é uma profecia marcante que prevê a morte do Messias. Lucas capítulo 23, versos 26 a 56, que é o relato da morte e sepultamento de Jesus. E por último, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 ao 28, onde Paulo fala sobre a importância crucial da ressurreição de Jesus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida que você tiver, pode pôr lá no grupo do WhatsApp, que entre as 7 e 10 horas da segunda-feira eu vou estar ali disponível para responder, ou qualquer outro dia da semana, se você quiser me chamar no particular no WhatsApp, pode chamar também, meus irmãos, ok? Que Deus te abençoe.